Sou Simão de Souza, sou obreiro do Ministério de Cacoaco, sou angolano e faço parte desse ministério maravilhoso que é a Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu tive uma infância, a minha infância foi maravilhosa, graças a Deus não me faltou nada. E essa infância que eu tive foi mesmo tudo pela vontade de Deus, mas não conhecia a Deus, nem a minha família buscava a Deus, não tinha um convívio com nenhuma igreja. Mas com meus 14 anos eu tinha deixado a escola, fui para Malange, fui ter encontro com meu pai e a minha família também, nós todos partimos para lá para Malange, a minha família. Aí começou os problemas já dentro da nossa casa, encontramos nosso pai todo ele doente, passando dificuldades no lado da saúde, ele lutando tanto com aquela situação que ele tinha e não conseguia. E ele era militar, estava nas Forças Armadas e no sítio onde ele foi, as pessoas onde ele estava, a cadeira onde ele sentou, disseram que já morreu lá pessoas que estavam lá, que lá está se fazendo um trabalho que as pessoas estão a morrer. E com meus 16 anos acabei por perder meu pai. Aí começou a desgraça dentro da minha família, a minha mãe se inclinando no mundo do álcool, minhas irmãs deixaram de estudar, minha mãe teve que vender o apartamento através da minha rebeldia. E eu saí da escola através da rebeldia, fiz uma confusão com meu vizinho, abri a cabeça do meu vizinho, minha mãe se sentiu mal, nós estando lá em Malange, não tínhamos famílias, então ela vendeu o apartamento para que nós vivêssemos em Luanda. Nós fomos para Luanda, fomos hospedando em Cacoaco, casa própria. E a vida que nós começamos a levar em Cacoaco é uma vida que nós um dia nunca pensamos em levar. Porque o sonho que nosso pai tinha era um sonho grande para conosco. Mas perdendo ele, então aquele sonho, tudo se apagou na nossa vida. Nós já não estávamos mais nem na escola, nem a minha mãe tinha como nos sustentar, porque tudo tinha terminado. Eu me lembro uma situação que a minha mãe passou, a minha família passou, nós não tínhamos nada para comer. E a minha mãe, naquele momento, teve que fazer empréstimo a uma vizinha de um saco de arroz, só que ela não tinha condições como pagar aquele saco de arroz. E a vizinha se levantou, vendo o tempo que já passava, ela não conseguia pagar, foram em casa, teve briga, a minha irmã sofreu tanto naquela briga e nós tivemos que procurar uma maneira de como nós pagar aquela dívida. Só que aumentando a desgraça na minha família, minhas irmãs foram engravidaram elas, as duas, e elas duas, o homem não quiseram assumir elas ficaram na casa da minha mãe, elas estando na casa da mãe, ela e seus filhos, a minha mãe teve que aguentar mais sustentar. Então aquilo começou a trazer mais problemas dentro do seio da família. A minha mãe, ela inclinada na bebida, o meu irmão mais velho, problema de epilepsia, também dá uma recaída. Nós não tendo condições como poder ajudar o nosso irmão. Nós lutamos, minha mãe lutou tanto, ia até dos doutores, mas não conseguimos e tinha acabado de perder o meu irmão. E a minha mãe se encontrava numa situação também crítica, a doença também tomou posse dela, ela deu recaída, ficou doente. Eu me lembro no óbito, veio me dizer, hoje estamos enterrando teu irmão, mas daqui mais a 30 dias vamos enterrar também a tua mãe. Eles diziam, nem porque nós estamos a dizer para você que nós vamos matar a tua mãe. É porque o estado que a tua mãe se encontra já não é o estado de uma pessoa viva. Eu parei para pensar, a minha mãe me disse, meu filho, você é o homem dessa casa, eu não o homem que sobrou, o teu pai já não está. Ela só colocava já em mim, me falando, cuida das tuas irmãs, cuida dos teus sobrinhos. E eu procurava uma maneira para ver se ajudasse a minha mãe.
mas não encontrava essa maneira de poder ajudar. E ela foi lutando também para ver se metesse documento na caixa social, para ver se recebesse alguma coisa para ver sustento em casa. Mesmo assim ela não conseguia, tudo estava fechado na minha vida. Tudo da forma que nós vivíamos. Hoje eu não desejo nem mesmo pelo meu inimigo viver daquele jeito. Não só passando a situação que nós estávamos passando financeiro, e também a situação que estávamos passando no lado da saúde. Também acontece também, a casa onde nós estávamos a viver, quando chovia, toda a água que passava no bairro entrou em casa, todos os documentos foram estragados. Nós tivemos que pegar, tirando algumas coisas, socorrer algumas coisas. Os bens que nós tínhamos, tudo foi destruído pela chuva. Não tínhamos quem possa nos ajudar, não tínhamos quem possa nos estender a mão. E eu tomei uma decisão de procurar emprego. Apareceu um emprego para que eu entrasse para ser um lavador de pratos. Eu peguei e comecei a lavar os pratos naquele sítio, aceitando a humilhação. Para mim, o importante era estar naquele emprego para poder ajudar minha mãe, para poder ajudar minha família, para que nós pudéssemos tratar pelo menos um documento do meu pai, para que a minha mãe pelo menos entrasse na caixa social. Mas tive que passar tanta humilhação. Mas um belo dia, Deus apareceu, Deus apareceu na nossa vida por intermédio da televisão. Eu fui pesquisando os canais, vi o canal da Igreja Mundial. Então, como eu gostava tanto de ver filme, então estava a ver se conseguisse ver lá algum filme, mas eu não via, só via mesmo pregação. Então aquilo me chateava muito. Um belo dia, quando eu peguei para assistir, vi alguém a dar testemunho da sua vida, e essa pessoa deu elogio ao apóstolo, dizendo que ele é quem fez isso. O apóstolo disse: não fui eu quem fiz, quem fez isso é Deus. O apóstolo falou da sua significância, aquilo me chamou muita atenção. Falei também, vou buscar a esse Deus. Tomei uma decisão de poder buscar esse Deus. E falei, Deus, como lá não tinha uma igreja mundial, fui procurando outros ministérios, fui lá orando, pedi para que Deus me abençoasse, pelo menos me desse uma mulher, que eu saísse no mundo mundo da prostituição, estando namorando, tendo várias namoradas. Falei, não quero essa vida. Fui pedindo, em uma semana Deus me deu alguém tão maravilhoso, e essa pessoa foi lutando por mim, me chamou a atenção, me falou: olha, vamos entrar na igreja. Eu disse: não tenho igreja para onde ir. Ela me disse: não, escolha uma igreja para que você possa entrar. E eu tomei decisão. Falei: minha irmã, tem uma igreja que eu vejo sempre, da Igreja Mundial. Vamos lá. Ela falou: então que ela fica a tua igreja, vamos um domingo na tua e outro domingo vamos na minha. E ela é catolicana, de criança. Falei: tá fixe, vamos lá. E no domingo nós chegamos na igreja, encontramos um pastor a pregar. Nós não sabíamos como é que era o culto. Então chegamos, fechamos os olhos, buscamos a Deus. O que mais me comoveu foi na hora da pregação. Nunca ouvi uma pregação como aquela, uma palavra como aquela, que me chamou muita atenção. E quando saí de lá, já não quis mais sair da igreja. Quando fiquei a saber que existe culto até às 6, às 18, então ia na igreja de manhã como de noite, frequentando a igreja. Eu estando na igreja, minha família não buscando a Deus, e a minha mãe estava deitada na cama. Minha mãe estava mesmo mal. Minha mãe, ela já não conseguia mais andar. Vieram um pessoal, a família dele, para que vejam se pudessem colocar ela num tratamento. E veio a irmã dela mais velha, ele disse: mana, vamos para o sanatório, você fica lá internada, porque o estado que você está é mesmo para a pessoa que tem que ir no sanatório. Você está tossindo muito, e aqui tem criança, pode apanhar também, então vamos lá no sanatório. E também apareceu uma outra irmã num sábado, disse: olha, eu conheço alguém que trata esse trabalho de feitiçaria, não entendo. Pegaram para pegar ela, para poder lhe levar lá, para ver se a senhora tratasse ela. Ela deu um bom testemunho daquela senhora, que a minha mãe se comoveu, falou: não, o que eu quero é ser curada.
Então segunda-feira vamos lá. Eu deixei todo o pessoal ir embora. Convidei ela, falei, mas vamos amanhã na igreja? Amanhã é domingo, vamos na igreja, antes de você ir nesse lugar. Ela me disse, meu filho, estou a procurar alguém que me convida para ir na igreja, porque as pessoas que me convidaram para ir na igreja, quando chega no domingo não vêm me buscar. Então aquilo nasceu em mim uma grande alegria, vendo a minha mãe aceitando e buscando a Deus, porque eu sabia que se a minha mãe colocasse aí os pés, alguma coisa Deus faria na vida dela. Peguei ela, levei na igreja, peguei uma moto, porque ela já não conseguia mais andar. Levamos ela foi de moto, chegamos na igreja, ela entrou, buscamos, o pastor pregou, terminou a reunião. Então estava mais preocupado para ver se eu buscasse uma moto para levar ela. Ela disse, não, meu filho, não é preciso você que busque essa moto. Eu mesmo vou andar a pé. E quando eu vi aquilo, comecei a chorar. Falei, não pode. Eu vi a minha mãe entrando aqui nessa igreja, doente. Eu vi a minha mãe aqui para entrar, nós tivemos que lhe pegar e levar na cadeira. Agora está a dizer que não pode, vai conseguir andar. Ela andou conosco, chegou em casa. Naquele dia foi algo muito extraordinário, algo muito maravilhoso. Os vizinhos se maravilharam com aquilo. Os vizinhos chegaram em minha casa só perguntando nela como é que ela está a andar, o que aconteceu, o que ela fez, porque ela já estava há meses na cama. Ela chegou, começou a lavar, falou, fui na igreja do meu filho. Essa igreja que está aí próximo, só sei que eu sentei lá, busquei a Deus e a dor que eu estava sentindo desapareceu. Graças a Deus, que aquele testemunho fez que pessoas do meu bairro, no domingo, ficou muito cheio. Todo mundo foi lá procurar saber o que lá tem, que aquela senhora começou a andar. As minhas tias que convidaram para ir no sanatório, também essas pessoas também foram na igreja, todos se reuniram, foram na igreja para ir saber o que aconteceu na vida daquela mulher. E a partir daí a história da minha família começou a mudar. Aí a minha mãe já não largou mais esse ministério. Ela pegou esse ministério com duas mãos. Eu falei na minha mãe, deixa agora eu tratar os documentos. Conseguimos tratar os documentos. Ela hoje recebe aquilo que meu pai um dia trabalhou. Ela ficou a se sustentar, mas agora também faltava no meu lado. Eu estava trabalhando como um copeiro, passando humilhação, passando desprezo, mas não larguei aquilo. Apenas confiei em Deus. Um dia estava sentado no cadeirão, o apóstolo fez um voto. O apóstolo disse, se você que está aí, não importa onde você estiver, se você quiser agora que Deus abra uma porta na tua vida, Ele vai abrir. E se você quiser que feche uma porta na tua vida, Deus vai abrir essa porta. Eu dobrei o joelho e falei, Senhor, feche essa porta do emprego a qual eu estou. Por favor, feche essa porta. Já não estou aguentando mais o que estou a passar lá. Me abre uma nova porta. Graças a Deus, quando eu terminei com aquela oração, o telefone tocou. Eu tinha metido o documento numa empresa, era o homem do recurso humano, e disse, vem agora, traga os documentos. Eu disse, eu não tenho nada, não tenho dinheiro para tratar alguns documentos. O que a minha mãe disse, toma esses 500 kwanza, vai. Eu entrei em contato com a minha noiva, ela me deu 20 mil kwanza, abri a conta, fui tratar nos outros documentos. Cheguei na empresa, já eram 14 horas, a empresa estava cheia. Era um concurso público e todo mundo estava à procura de emprego. Já não quis mais me deixar entrar, fiquei bem triste na porta. E aí aparece alguém conhecido, chefe da segurança. Ele me reconheceu, me falou, meu filho, sobe aqui na moto, me levou até lá. Eu ia correndo na bicha para não perder a minha vaga. O homem que me ligou quando eu me vi falou, não, você não fica na bicha, vem aqui agora. Me dá todos os documentos. Eu peguei, entreguei meus documentos ao homem. Ele entrou lá dentro, no Recursos Humanos, pegou, saiu de lá com o documento, me disse, a partir de Deus, ser funcionário dessa empresa. Eu saí daí muito alegre, fui glorificar o nome de Deus. Falei, Deus, muito obrigado, agradecendo.
E quando eu cheguei em casa, falei, meu Deus, se essa porta se abriu e a outra porta, assim vou ter 2 empregos no momento. Não demora, o telefone toca, uma minha colega me liga, me diz, Simão, não adianta mais vir aqui, porque a dona quer que você volte a ser copeiro, quero te tirar da gerência. Eu falei, mano, obrigado, mas Deus hoje mesmo me abriu uma porta grande. Ela também, buscadora do outro ministério, glorificou a Deus. Não demorou, a chefe me ligou mesmo pelo telefone, falou, meu filho, você já não pode mais trabalhar aqui. Eu falei, não, obrigado por isso. Deus me abriu uma porta agora mesmo e agora vou voltar a trabalhar. E eu aí comecei a trabalhar e fui me dedicando no trabalho. Acontecendo no trabalho, meus colegas, vendo que eu era uma pessoa que se dedicava, buscando a Deus. Então muitos queriam, às vezes, queriam zombar de mim, mas a minha dedicação chamou a atenção ao meu chefe, ao diretor. O diretor disse, não, esse rapaz como tem muito conhecimento, então esse rapaz pode ficar aqui, vamos lhe mandar nas obras. Me mandaram na obra, nem sabia que eu estava sendo testado para poder pegar aquela obra, para poder subir de cargo. Eu só estava na empresa há 2 meses. Então quando os outros colegas ficaram a saber disso, planearam retirar minha vida, falaram, não, vamos acabar com a vida desse homem. Então não sabia do plano que eles estavam a traçar. E o chefe me chamou, falou, meu filho, pega esse papel que está aqui, esse é o mapa, você vai ter que fazer umas instalações daqui de conduta. Eu falei, eu não sei fazer isso. Falou, meu filho, vai, faz, eu estou saindo, vou pegar outra obra, você que tem que fazer. Eu peguei, dobrei meu joelho e falei, Senhor é engenheiro, Senhor é quem fez tudo isso. Senhor, pode me dar sabedoria agora para que eu possa entender tudo isso. Eu peguei naquilo, comecei a entender na hora, comecei a fazer aquilo que eu fiquei tão surpreso. Peguei numa régua, comecei a tirar medida, fui entendendo o que é escala decente, chamei os meus colegas, fizemos a instalação daí, todo mundo se maravilharam com aquilo. E quando ele veio, também o chefe se maravilhou, falou, a partir de hoje, você acaba por se tornar chefe dessa equipa. Eu fiquei tão alegre, mas os outros colegas que lá encontrei se levantaram contra mim e falaram, não pode, vamos acabar com a vida desse homem, não pode, como é que ele é novo, vai ter isso. E aquilo acabou por chegar até o meu ouvido. Chamei ele, chamei o próprio chefe, coloquei da situação, essas pessoas foram removidas da empresa. E a minha dedicação aí, a minha entrega, porque nós que buscamos a Deus, nós queremos glorificar Deus em todos os cantos, no serviço onde nós estamos. Desde o dia que eu vi aquele milagre que aconteceu com a minha mãe, tomei uma decisão de meditar sempre a palavra de Deus, de ir procurar conhecer esse Deus. E quando eu comecei a conhecer esse Deus verdadeiramente, jamais esse Deus um dia me abandonou, jamais esse Deus um dia me deixou. E o próprio chefe um dia também se levantou comigo, porque ele sabendo que do jeito que eu estava me dedicando, me entregando, então lhe chamaram de recursos humanos que eles vão lhe mandar para Portugal, que lá também tem um estaleiro, e ele viu que ia perder, então se levantou comigo, porque eu ia entrar no lugar dele. Ele procurou uma maneira de me tirar de lá. Ele me disse, ainda que Deus descesse aqui, Deus não resolveria o teu problema. Orei por essa pessoa porque ele não sabia o que falava. Fui no estaleiro, pensei que lá também ia ter paz, afinal não. Fui se dedicando, me deram umas máquinas, ao qual eu também não sabia. Fui orando, pedindo a Deus, e Deus abriu, me deu entendimento mais uma vez, e eu consegui trabalhar com aquelas máquinas. Por causa daquelas máquinas, meus colegas foram, todos meus colegas que tinham salários, que foram levantados, o salário deles não caíam. Então, muitas pessoas foram levantadas naquele serviço. E eu também fui aumentado o salário. Mas isso não agradou aos outros do recursos humanos, se levantaram comigo. E ele, sendo como chefe, um dia me pegou, me falou, a partir de hoje você vai começar a varrer aqui. Não resmunguei. Peguei na vassoura, falei, Senhor, se for pela tua vontade eu ficar aqui varrendo, vou varrer. Mas se não for pela tua vontade, me ajuda, por favor, me tira dessa situação. Não demorou, o telefone tocou, um colega
um ex-colega me ligou, me disse, olha, vem aqui agora, o salário é bom, você vai começar aqui, você vai receber um bom salário, larga aí. Então larguei aí a vassoura, fui lá, comecei a trabalhar e coloquei no meu coração, falei, Senhor, agora quero estudar. Senhor restaurou a minha mãe está curada. Senhor está tocando na minha vida. Senhor, agora olha no meu lado também. Não quero só vivendo, estar trabalhando, mas também quero voltar de novo até a formação. E algo veio dentro de mim para mim escolher uma escola onde eu deveria entrar. Falei, vou entrar na escola mais corrupta de Angola, onde ninguém consegue entrar. Onde tem muita dificuldade de entrar. Onde as pessoas para entrar têm que pagar alguma coisa. Falei, lá onde eu vou entrar. E estava vivendo outra situação com as minhas irmãs. Elas estavam vivendo na casa da minha mãe, sem marido. Estavam vivendo lá com os filhos. Dobrei o joelho. E do dia que eu conheci que Deus faz milagre. Falei, Deus faça milagre na vida delas. Tira elas dessa situação. Por favor. Fui orando, jejuei naquele dia. Passando 3 meses, a minha irmã menor veio apresentar o noivo, fez a apresentação, minha irmã ficou grávida, minha irmã foi levada na casa do marido. Passando mais alguns 6 meses, a minha irmã mais velha, também aconteceu a mesma coisa. Deus também tocou nela, lhe deu um homem que lhe ama, a qual ele até hoje estão juntos. E quando eu fui pegando as coisas para poder levar, para ajudar ela a levar até na casa dela, a minha irmã, Deus me falou, lembra no dia que pediste para que eu restaurasse as tuas irmãs, que eles tivessem seu marido. Naquele momento, eu pegando as coisas, comecei a lagrimar. As pessoas não estavam entendendo nada porque eu estava a lagrimar. Falei, eu me lembro naquele dia, e eu estou aqui, eu estou a te dar. Hoje, Deus tocou na minha família, Deus restaurou a minha família. Deus tirou a minha família do pó. Deus tirou a minha família do jeito que a minha família vivia. Não tem como haver uma explicação. Era mesmo muita humilhação, era muito desprezo, porque meu pai era uma pessoa que ajudava muita gente. Meu pai era uma pessoa que era acolhedora. Meu pai era uma pessoa que a família viu em casa, ajudou muita gente. Mas quando ele morreu, não vi estender a mão de ninguém. Nós passamos muita humilhação, passamos muita fome, mas depois de Deus restaurar, entrar na nossa casa, houve grande mudança, houve grande transformação. E eu falei, meu Deus, obrigado por essa chance que o Senhor nos concedeu. Falei, Deus, abre essa porta do estudo. Graças a Deus, Deus abriu, eu entrei na gestão, não paguei nada, fiquei lá a trabalhar. Fiquei lá a estudar. A minha esposa, ela não estava a trabalhar. Ela me ligou, me disse, olha, Deus não quer, Deus não existe. Eu falei, não fala isso, Deus existe. Se Deus existe, por que eu busco Ele, medito? Estou sempre na igreja, mas a porta não se abre. Eu disse para ela, mana, dobra teu joelho e peça perdão agora. Porque o que você está fazendo pela febre. Ela me ouviu. Dobrou o joelho, pediu perdão. Eu fui. Foi num belo dia, eu peguei o documento dela, entrando num dos sites, entrei numa das empresas angolanas que eu quero. Naquele tempo teve um maior crescimento, um dos maiores de Angola. Falei, não, vou meter aqui nessa empresa. Meti o documento dela, enviei até com tantos erros. Quando eu enviei, depois de um dia ela me ligou, o Quero me ligou, me disse para ir lá fazer, para poder estar lá, vou ter uma entrevista. Falei, não vai sozinha, vamos junto, oramos. Ela chegou naquela entrevista, foi entrevistada. A moça até se surpreendeu com ela, lhe perguntou, você busca Deus? Ela disse, não, eu busco. Você é de que igreja? Sou da Igreja Mundial. Falou, tá bem, minha filha, pode ir. Nós não sabíamos por que ela perguntou aquilo. E quando depois de 2 dias, a empresa ligou para ela para poder fazer o estágio. E quando ela foi fazer o estágio, lá entre os colegas começaram a ver a comunicação dizendo, eu paguei 20 mil para entrar aqui, quanto é que você pagou? Ela disse, graças a Deus não paguei nada. Fala, não pode. Todos que estamos aqui pagamos, mas você não pagaste.
Não paguei nada. E ela ali glorificou o nome de Deus, porque ela deu conta que foi Deus quem tocou, foi Deus quem abriu aquela porta. E para me surpreender também, ela quando foi admitida nesse emprego, ela saiu tão tarde. Então fui acompanhando ela. Eu estava sentindo que algo ia acontecer naquele momento. Eu entrei em espírito de oração, mas não sabia o que ia acontecer. Eu andar com ela num passeio, apareceram 4 marginais. 2 ficaram em frente, 2 ficaram atrás. E o que estava atrás estava com uma AK. Quando ele fez o movimento da AK, como eu dei conta que o homem manipulou a AK, peguei na pasta onde ela tinha todos os documentos, atirei numa empresa. E o bandido ficou tão chateado com aquilo, falou, vai morrer hoje. E ele chegou com a AK no meu peito, e ela se desafastou do meu lado. A coisa mais engraçada é que eu estava com o telefone na mão, estava com o dinheiro que eu fui tirar no banco, estava também com ele na mão, tinha esse hábito de andar com as coisas na mão. Só a pasta que eu atirei. O bandido ficou tão chateado com aquilo, chegou para me dar um tiro no peito, porque lá acontecia muita coisa. Lá muita gente, mulheres eram violadas, pessoas eram sequestradas naquele local. Então eu falei, chegou também minha vez, vão me matar, que seja feito a vontade de Deus. E quando o bandido ele olhou nos meus olhos, viu-me aquela passagem que diz 10.000 caras à tua direita, mas você não será atingido. Eu levantei os meus olhos, olhei a cara do bandido, ele me olhou, baixou a cara. Eu disse, não adianta, vamos embora. Mas mesmo aquele, ele queria sempre fazer alguma coisa. Pegou na arma dele, subiram na moto e eles foram. Falei, glória a Deus, Deus, obrigado por esse grande livramento. Hein? E ela viu que é um Deus dentro da nossa vida. Ela viu que Deus estava nos acompanhando. Desde aquela fase, Deus já nunca me abandonou. Minha família foi restaurada. A minha mãe está agora com uma saúde. As minhas irmãs estão agora na casa do marido. Por causa de quê? Por causa desse ministério. Através da televisão, ao qual eu um dia peguei tomei uma decisão de pegar só 5 minutos ou 10 minutos de ouvir uma pregação, e aquela pregação me comoveu. Hoje eu faço parte desse ministério, graças a Deus. Hoje eu sou obreiro, também ajudo os outros, e tive que tomar uma decisão, larguei o meu trabalho só para ir pregando nos jovens, falando de Jesus, porque o que Deus fez na minha vida não tem como eu pagar, não tem preço, não existe valor. Falei, então vou entregar, conversei com minha esposa, conversei com minha mãe. Falei, vou largar tudo, vou criar minha própria empresa. Já não vou depender dos homens, vou criar minha empresa. Falei, vai criar como? Falei, vou criar minha empresa. Não vou trabalhar mais, vou só dedicar às coisas, fazendo a obra de Deus e estando me dedicando na formação. Falei, então vai em frente. Eu larguei tudo, comecei a me dedicar na geração jovem, levava a palavra. Tive uma formação, sou técnico de frio e comecei a fazendo trabalhos em vários sítios, mas graças a Deus, eu levando a palavra para muitos jovens. Hoje desses jovens, muitos deles são obreiros. Eu tenho um grande testemunho de um jovem pelo meu bairro. Um dia eu fui bem humilhado, bem batido. Não entendi por que eu estava sendo humilhado naquele dia, não entendi por que naquele dia não reagi, não lutei. Tinha um jovem que chegou até a mim, disse que eu tenho falado mal dele. Eu fiquei tão admirado, falei, não, nunca falei mal da sua pessoa. Ele falou, não, me dizendo que você tem falado mal de mim. Ele pegou, me deu uma bufatada da cara, começou a me dar chapada. Eu estava a se defender, algo dentro de mim falou, não luta, sai daí, luta para sair daí, mas não lhe toca na cara. Jovem, ele lutando comigo, me rasgou a roupa, fui humilhado no bairro, pessoas riam de mim, as crianças estavam a zombar, saí daí com roupa rasgada, fui em casa, dobrei meu joelho, pedi a Deus, falei, Deus, por favor, perdoa esse jovem, porque ele não sabe o que faz.
Fui na família dos pais dele, conversei com o pai. A minha mãe quis que nós fôssemos à polícia, prestar uma queixa. Falei, não faz isso. Ninguém vai dar queixa, isso fica assim. Acordei de manhã, fui na igreja, como aquilo estava mesmo aperto no coração. Fui lá na casa dele, pedi perdão, falei, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Mas não tinha nada contra ti. Saí dali, chegando na igreja, Deus me surpreende com alguém que um dia chegou em minha casa, falou, quero que você me fale da palavra. E esse jovem, comecei a lutar por ele, porque a mãe dele um dia me disse, por favor, leva também só o meu filho a buscar a Deus. E esse jovem é um jovem que estava a viver uma vida muito que ninguém contava. Era um jovem que organizava festa no bairro, era um jovem que vendia jamba para os outros jovens, e era um jovem que tinha muitas mulheres. Eu falei, não vou conseguir fazendo isso. Se quando eu chegava ao lado daquele jovem quando me via falava, já está vindo mais um da igreja, e ele pegava, se retirava. Mas pela graça de Deus, fui orando, intercedendo, através dessa humilhação que eu passei. Esse jovem estava um dia a fumar, estava ele a fumar, estava a se drogar. Quando ele escutou que eu fui humilhado, fui batido, falou, se ser da igreja é assim, deixa estar. Mas um dia ele passou na humilhação, na família, veio até a mim, falou, também quero buscar Deus. Então peguei daquela oportunidade e comecei a levar ele à igreja. Hoje, graças a Deus, ele faz parte desse ministério. Ele agora já é pastor, essa pessoa. Ele agora está dentro desse ministério. E ele um dia me chamou e me falou, sabe por que hoje eu estou aqui? Hoje eu conheço a Deus. É porque naquele dia eu te vi, estavam te bater e você não reagiste. Ele me falou, eu vi você a te bater. Eu falei, não pode. Esse jovem que era mais malandro do bairro, esse jovem que o nome dele aqui é o mais reconhecido, que gosta de confusão, hoje agora estão lhe bater. É que Deus que ele conhece. Então aquilo lhe comoveu, fez com que ele viesse para que buscasse a Deus. E ele me falou, hoje se eu busco esse Deus, foi naquele dia que você foi batido, foi naquele dia que você foi humilhado. Falei, glória a Deus. Nossa vida, nós estamos aqui para entregar nossa vida. O plano que eu tenho para mim, para com Deus, tomei uma decisão de poder largar tudo na minha vida. O testemunho que tenho na minha vida, o que Deus fez, eu digo, não tenho como retribuir isso. Eu larguei o meu sonho, larguei os meus planos, tudo que eu tinha, porque eu quis ser grande empresário, a minha dedicação, as minhas entregas, tudo isso. Mas um dia tomei uma decisão e a minha noiva, subimos no monte, nós colocamos no nosso coração, falamos, vamos servir esse Deus, vamos entregar nossa vida para aqueles que estavam passando também problemas, pessoas que estavam passando problemas que um dia também eu passei. Deus não me cobrou nada, Deus não me pediu nada, Deus não me falou dá dinheiro, Deus não me falou se você dá dízimo vai ser curado, não. Deus me surpreendeu. Então nós falamos, vamos nos entregar para isso. Nos tornamos grandes ajudadores dessa obra, porque o que nós queremos é ver essa obra chegar até aquelas pessoas que estão a passar mesmo mal. Como Deus chegou um dia na minha vida pela televisão, eu tenho certeza que Deus também um dia vai me usar para poder chegar até na vida daqueles também que estão a passar por esses problemas. O plano que eu tenho na minha vida é servir a Deus para sempre e entregar minha vida só para o Senhor mais tarde, entregando a minha vida para Deus. E graças a Deus eu tenho uma grande companheira que também me ajuda nessa situação. Estamos juntos nessa batalha, estamos juntos nessa luta, porque o que nós passamos, o que nós vivemos, já não tem nada que nós podemos tocar. Não existe dinheiro, ainda que viesse para nos tirar esse plano que está na nossa cabeça, nos colocasse o dinheiro, nos colocasse qualquer coisa, nós nunca tiraremos esse plano que está em nós. Entregar a nossa vida para Jesus e fazer o quê? E fazer a obra e ver o ministério de Deus crescer mais ainda nesse continente.
que é um continente que muita gente só sofre por falta de conhecimento de Deus. É um continente que tem muita gente que estão passando por muitos problemas. Graças a Deus, pessoas do meu bairro, muita gente buscam a Deus, porque Deus tem vindo usando a minha vida, a vida da minha família, o testemunho que eles vejam, que tem passado contra nós, as lutas que nós passamos. Muita gente hoje no nosso bairro vão buscar a Deus, muitos buscam a Deus. Então o plano que Deus tem na minha vida é esse, de servir a Ele para sempre, até o fim. O que eu digo para aquelas pessoas que estão do outro lado, você que não busca a Deus, não importa o que os outros dizem. Eu um dia já ouvi mal desse ministério, me falaram que essa é uma igreja de pessoas que são ricos. Então, até naquele dia eu contaria a pessoa, falei, se ali é na igreja das pessoas que são ricos, então eu quero ser rico, vou ir lá. Você que está aí, não pensa o que os outros falam, que dizem que essa igreja é assado cozido, essa igreja é uma igreja que trabalha com outras coisas, não. Venha ver, seja um investigador você próprio, não ouve pelo que os outros dizem, não. Você vai estar aí, vai se fechar pelos problemas. Mas se você colocar teus pés em uma igreja mundial, você vai ver que não é aquilo que as pessoas dizem, não é aquilo que você um dia ouviu. Coloca lá teus pés. Como um dia minha mãe colocou os pés pela primeira vez, Deus restaurou a vida dele. Deus está a esperar você um dia também colocar teus pés nesse lugar para que você também venha ser restaurado. Porque o Satanás está aqui a fazer, quer apagar na tua mente que Deus existe, quer apagar na tua mente que Deus não faz milagre, quer apagar na tua mente que hoje em dia Deus agora só existe nas letras, na palavra, Deus já não existe no poder. Nesse ministério se mostra que Deus existe com poder, Ele age com poder nesse ministério. A entrega que os homens de Deus aqui se entregam, Deus tem vindo manifestando grandes coisas, grandes maravilhas, que Deus tem usado para que esse ministério venha crescer ainda mais. E você que está aí do outro lado, eu tenho certeza, meu irmão, o dia que você colocar os teus pés nesse ministério, você vai ver o agir de Deus na tua vida. A situação que você está a passar, você vai ver que essa situação não é nada. Não importa se o homem já lhe disseram que já não tem mais cura, não importa o que você tiver a passar, não importa. Porque eu vi na minha irmã um dia a doutora lhe disse que você não vai poder fazer filho, você tem problema disso. Você tem um mioma, você não vai poder ter filho. E eu disse para ela, minha irmã, busca Deus, busca esse Deus da mundial. A minha irmã buscou esse Deus. A minha irmã não sabia jejuar, jejuou naquele dia. A minha irmã pegou todos os medicamentos, meteu de lado e ela se focou somente para buscar esse Deus. E quando ela foi fazer o exame pela segunda vez, a doutora se maravilhou, admirou como é que ela estava curada e como é que ela estava grávida. Ela disse, doutora, não foram teus medicamentos, porque teus medicamentos estão aqui, o que curou mesmo foram a minha entrega, que eu se entreguei para Jesus. A doutora começou a rir dela, ainda zombou dela, falou, vocês da igreja se acham que podem tudo. Deus pode tirar você dessa situação que está a passar. Não fica aí parado. Quanto mais tempo você estiver sentado, a doença vai se agravar. Quanto mais tempo você ficar sentado, o sofrimento vai crescendo na tua vida, para não chegar um momento e você sentir a tua vida. Então toma uma decisão para que você venha buscar esse Deus. Eu sou um testemunho, sou uma testemunha viva desse ministério e eu sei o que Deus fez na minha vida. O que Deus fez não tem preço. E quando Deus fez na minha vida não me cobrou nada, Deus não me pediu nada. Deus me deu tudo gratuitamente. E quem tem que dar, eu é que deveria dar. Eu se tivesse dinheiro naquele momento que eu vi minha mãe doente, eu deveria dar todo o dinheiro que eu tinha só para vê-la curada. Mas eu não tinha nada. Mas eu peguei, conheci esse Deus. Deus me falou que não precisa nenhum dinheiro, porque Ele é o dono do ouro e a prata. Eu me levei ela e ela foi curada. Então Deus não precisa do teu dinheiro, Deus precisa da tua entrega. Venha que Deus vai fazer grande coisa na tua vida. Eu creio isso em nome de Jesus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é
esperança é